Olá galera, beleza? Estamos de volta para falar do dia seguinte à saída do Sérgio Moro do governo Messias Bolsonaro, né? O governo do Jair Messias Bolsonaro tomou um baque sem proporções ontem com a saída do Sérgio Moro e após essa saída, após o vídeo que nós colocamos ontem, novos fatos políticos ocorreram, fatos políticos extremamente importantes. Após o vídeo que eu fiz ontem, eu passei a analisar outros comentaristas políticos, passei a analisar a reação da militância bolsonarista nas redes sociais e passei a analisar também os comentários sobre as provas que o Sérgio Moro apresentou ontem ao Jornal Nacional, beleza? Que foram duas conversas pelo WhatsApp, uma com o presidente da República e outra com a Carla Zambelli, que inclusive Sérgio Moro foi padrinho recentemente do casamento dela. Mas nessa hora da guerra, não tem padrinho certo. Aonde ele vai a reputação e o projeto político, na verdade? Mas a gente não pode considerar que as provas que o Sérgio Moro lançou no Jornal Nacional, elas sejam capazes de provar tudo que ele falou. Prova algumas coisas. Sérgio Moro tem que apresentar mais coisas para a sociedade brasileira. E não tenha dúvida que ele tem. Tem. Já vaza um áudio no Jornal Nacional, já vaza novas conversas pelas redes sociais. Afinal de contas, a saída do Moro ela foi planejada. A saída do Moro não foi algo estupefato que aconteceu da hora para outra porque queria demitir o diretor-geral da Polícia Federal, né, o Valejo. A saída foi planejada estrategicamente e ele sabia tudo que viria por trás desse pedido de demissão. Entre eles, os ataques fervorosos à sua reputação pela mídia, ou pela mídia não, desculpe, pelos eleitores de Bolsonaro. Eles não perdoam. Eles vão para cima. O famoso, entre aspas, escritório do ódio, né, liderado pelo Carlos Bolsonaro, que segundo alguns próprios deputados federais que já foram vítimas desses ataques, alega que exista. E ontem, o bombardeio em cima de Moro já foi gigantesco. Moro foi chamado de esquerdista, Moro foi chamado de traidor, Moro foi chamado de um homem fraco, Moro foi chamado de um homem que não tem os valores cristãos da forte corrente bolsonarista. Enfim, Moro foi atacado e ele sabia que esse ataque iria ocorrer, não é verdade? Moro, a gente pode fazer uma comparação do Moro juiz com o Moro ministro. O Moro juiz, durante o seu processo contra a Lava Jato, ele foi muito mais determinante. No Ministério da Justiça ele estava escondido e por isso ele vinha perdendo espaço no seu projeto político, né? O seu projeto político vinha sendo colocado embaixo do tapete e todos imaginavam que seria porque ele queria apenas ser, apenas entre aspas, o ministro do STF, agora em novembro. Mas todos nós sabemos, né, que o Bolsonaro sofre pressão das igrejas evangélicas também para colocar um ministro evangélico. Então o Moro estava no meio dessa guerra. Inclusive o Bolsonaro, no seu discurso ontem às 5 horas da tarde, no contradiscurso do Moro, alegou que o Moro teria, olha o que o Bolsonaro fez, alegou que o Moro teria pressionado, feito chantagem na relação de troca do diretor da Polícia Federal pelo cargo de ministro do STF. E o Moro, na conversa com o Zambelli, mostrou que aquilo não aconteceu, pelo menos na conversa. Na conversa, a Zambelli prometeu a ele que ia interferir, que ia ajudar, que ia dar o famoso jeitinho brasileiro, não sei que nova política é essa. E o Moro falou lá, não estou à venda. Isso é admirável. Pode falar mal do Moro de um lado, pode falar mal do Moro do outro, mas abrir mão de um cargo no ministro do STF, que lhe daria garantias, poderes até os 70 anos de idade para se aposentar, ele abriu mão, segundo a mensagem que ele mandou para o Jornal Nacional. Então Moro, né, todos nós sabemos, é hoje um cara que supostamente disputará as eleições presidenciais. Ele ultrapassa o Mandetta nesse sentido. O risco que eu vejo para a esquerda é que a esquerda talvez, se ela não der uma cambalhota aí, ela talvez nem vá para o segundo turno. Ela nem vai para o segundo turno. Talvez, olha só que tragédia para a esquerda, irem Bolsonaro e Moro para o segundo turno. Não é verdade? Então, a gente fica ligado nessas ideias, nessas correntes políticas que estão acontecendo, né? Como as forças políticas estão se organizando, né? E a direita extremamente fortalecida com dois nomes muito fortes, né?
o Bolsonaro e o próprio Sérgio Moro, que não é comunista. Beleza, galera? Bem, olha só. O Bolsonaro, por outro lado, ele tem a máquina na mão. Ele tem a caneta. Tem o Pró-Brasil, que pode vir a ser um grande plano econômico que recupere parte da economia completamente estraçalhada pelo coronavírus. E se ele fizer isso, ele chega em 2022 forte. Ou seja, Paulo Guedes hoje é o ministro que Bolsonaro não pode perder, né? Não pode perder. O Tarcísio, a mesma coisa, da infraestrutura. Esses dois ministros, eles vão levar o governo nas costas até 2022. E se levar bem levado, Bolsonaro está no segundo turno. Quem é o outro candidato do segundo turno? Ao meu ver, é Sérgio Moro. As coisas têm que mudar radicalmente para que isso não aconteça. Tá certo? Veja bem. Mas Bolsonaro tem um pepino para descascar. Primeiro, ele interfere na Polícia Federal? Claro. É perfil dele. A gente não está falando de um presidente maleável, a gente está falando de Jair Messias Bolsonaro. Implosivo, centralizador. A gente está falando desse cara. A gente não está falando de ninguém maleável. A gente está falando de um cara que é um líder da sua galera, é militar, e ele vai para cima, sim. E um dos cargos mais importantes do Brasil hoje, nessa luta contra a corrupção, é sim o diretor-geral da Polícia Federal. E Bolsonaro está com dois pepinos. O primeiro pepino de Bolsonaro é o seguinte. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Não tenho pressa desse vídeo. Esse vídeo aqui é para ficar para sempre aí, viu? Então ele vai ser um pouquinho longo. Quando você se elege, você tem que ter muita atenção naquilo que lhe garantiu a vitória. O Lula, ele foi eleito pelos movimentos sociais, sem sombra de dúvida. Sindicatos, movimento sem terra, movimento sem teto, beleza. No governo Lula, os bancos nunca lucraram tanto. Banco não é movimento social. Mas Lula não abandonou os movimentos sociais. O discurso era sempre direcionado, Lula ia para as manifestações, Lula tinha um aparelho sindical completamente ao seu lado. Ele não abandonou aquele momento ali histórico. E o que elegeu Bolsonaro? O lavajatismo. Pode ter certeza disso. O discurso anticorrupção da Lava Jato, que foi impregnado na figura do Bolsonaro. Então, hoje, nós temos dois viés na direita. O lavajatismo e o bolsonarismo. Só que o lavajatismo hoje está na figura do Sérgio Moro. E o Bolsonaro vai ter esse pepino para tentar trazer, né, essa bandeira anticorrupção para o seu governo, justamente no momento perigoso, que é a aproximação dele com o Centrão. Então Bolsonaro tem essa tarefa árdua para resolver. E o problema com os 3 filhos. Os 3 filhos de Bolsonaro estão sob investigação do Ministério Público. E, consequentemente, muitas dessas investigações vai cair no colo, no peito da Polícia Federal. O Flávio, todos nós já sabemos, né? A rachadinha lá com Queiroz, enfim. O Flávio, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que é considerado o grande líder do escritório do ódio, o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, também sofre acusação de ter funcionários que nunca vão lá, mas que recebem. Uma delas é a Marta Vale, que é cunhada da ex-mulher de Bolsonaro. Então, né, rachadinha também. E só que sobre o Carlos tem outra acusação, que é a CPI da fake news, que também recai sobre o Eduardo Bolsonaro, né? Então os 3 estão sob investigação. E isso reforça a teoria de que Bolsonaro queria interferir e quer interferir ainda na Polícia Federal para manter a Polícia Federal sob seu controle. Inclusive, se eu não me engano, já saiu o novo diretor da Polícia Federal, o Rameja, alguma coisa assim, que é amigo da família, se aproximou da família nas eleições de 2018. Ou seja, tem vínculos com os filhos e com o próprio Bolsonaro. Então vamos ver até onde isso vai. Né, beleza? Se ficar claro que a Polícia Federal está fraquejando sobre as investigações dos filhos de Bolsonaro, Bolsonaro vai lá para baixo. Porque eu já falei e repito, o eleitor de Bolsonaro, ele é um eleitor fervoroso, um eleitor que vai para a guerra pelo seu presidente, mas é um eleitor também que, se ficar claro que está tendo algo de corrupção ou que essa interferência seja muito grande,
parte desse eleitor, não estou falando dos fanáticos, né? Os fanáticos vão ficar seguindo, como Lula tem seus fanáticos, como o regime militar teve os seus, como o Getúlio Vargas também. Então, a gente não está falando de fanatismo, a gente está falando de eleitor que pode sim, ao ver o seu presidente numa situação, né, de desleixo da Polícia Federal com seus filhos, migrar. E migra para quem? O Sérgio Moro. Beleza? Então, galera, a política não para, né? Dinâmica, isso é maravilhoso. Essas ciências humanas, ela é encantadora. E meu nome é André Moraes. Curta o vídeo, assistam, se inscrevam no canal, beleza? Dá essa força aí pra gente, dá essa moral. Um abraço a todos e vamos que vamos. Amanhã tem mais vídeo, beleza? Um abraço a todos.